Faltam 5 dias para a Caminhada do Amor, em Florianópolis. 11 de outubro, sábado, a partir das 9 da manhã, no Parque da Luz. Eles são os primeiros a se levantar. Antes do sol nascer, já estão nas ruas, porque o sustento depende unicamente do próprio esforço. Estamos falando dos trabalhadores informais, uma classe que representa cerca de 39 milhões de brasileiros, que vivem literalmente do próprio suor. Trabalhadores informais são aqueles que exercem atividades remuneradas sem registro formal, como o CNPJ, e sem contribuição regular para a Previdência. Na prática, isso significa sem direito a férias remuneradas, 13º ou FGTS. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2025, 38% da população ocupada está nessa situação. 4 em cada 10 brasileiros que trabalham estão sem carteira assinada. A vida no trabalho informal é marcada por desafios. Renda que oscila mês a mês, ausência de contratos, insegurança sobre o futuro. Por outro lado, para alguns, a flexibilidade é vista como oportunidade de gerenciar o próprio tempo, mesmo pagando um preço alto por isso. Ser informal é estar disposto a enfrentar situações diversas. Mas será que todo esforço físico é suficiente para conquistar estabilidade? Se fosse, por que tem tanta gente que trabalha tanto, mas vive como se a vida estivesse presa, andando em círculos? Hoje, milhões de brasileiros estão acorrentados por dívidas, instabilidade e falta de oportunidades. Estamos juntos a partir de agora com a nossa programação. Você acabou de ver esta matéria a respeito de trabalhos informais, as lutas e desafios que muitos têm tido. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Hoje, uma segunda-feira muito especial, hoje 6 de outubro, e eu tenho certeza que não é por acaso que você, nesse início de manhã, acompanha a nossa programação. Eu quero trazer para você também, já no início do programa, essa entrevista que a repórter Carla fez com o Josevaldo e a Solange. Você vai entender as barreiras e muralhas que estavam na vida financeira, na vida profissional de ambos. Mas tudo mudou quando eles agiram a fé, se aliaram a Deus, fizeram um pacto com Deus. Hoje um dia especial exatamente por isso. Iniciamos já o último trimestre de 2025 e você tem tudo para nesse trimestre dar a volta por cima. Hoje vamos realizar o dia todo o primeiro clamor para a queda das muralhas com o toque das trombetas. Já já eu falo melhor a esse respeito. Vamos a essa entrevista. Quantos não se esforçam, trabalham incansavelmente, mas não veem resultados dos seus esforços, do seu trabalho? Era o que acontecia com uma pessoa que a gente vai conversar agora. Conta pra gente como que era a vida de vocês. Uma vida assim muito cheia de problemas, questão de dívidas, mesmo trabalhando, mesmo tendo emprego, eu e a minha esposa, a gente não conseguia vencer, chegar àquela tranquilidade financeira, né? Que todo mês a gente passava aperto, né? Mesmo ganhando um salário razoável, não dava para honrar nossos compromissos. A Solange trabalhava também? Sim. E mesmo assim não dava? Nós não conseguíamos colocar em dia as nossas contas, né? E com isso também vinham os problemas familiares dentro de casa, né? Por mais que eu trabalhasse, por mais que ele trabalhasse, se esforçasse, né, para conseguir conquistar, né, nós não conseguíamos, né, conquistar por conta que nós não tínhamos uma estabilidade, nós não conseguíamos nos ajustar financeiramente, né? Então, isso era um problema para a gente.
A nossa vida era transtornada, era uma vida com muitas brigas, discussões, em decorrência desses problemas financeiros que nós tínhamos. Quais eram as maiores dificuldades? O que pesava mais no orçamento? Que vocês não conseguiam chegar num denominador comum? O que pesava mais na questão são os cartões de crédito, né? Que a gente todo mês, né, pagava a fatura, né? E já de imediato já estávamos com o cartão estourado diante dos compromissos que nós tínhamos, né? E isso era um transtorno terrível para a gente não conseguia vencer, a gente não conseguia não usar o cartão de crédito. Virava uma bola de neve. Virou uma bola de neve, na verdade, né? Que foi espalhando para a família, para o casamento, né? E foi uma situação muito difícil que nós enfrentamos. Quando foi que a situação de vocês mudou? Nós já conhecíamos do trabalho da igreja, né? Porém, nós nunca nos afirmamos, né? Nunca tivemos esse compromisso com Deus vivo, né? Onde nós passamos a conhecer mais do nosso Deus, né? Das promessas que Ele tem para a nossa vida, né? Passamos a ser fiéis a Ele em tudo na nossa vida. E assim, foi uma mudança total na nossa vida, porque no momento que nós firmamos esse pacto com Deus vivo, a nossa vida mudou. Passamos a ter paz dentro de casa, passamos a ter a tranquilidade, né? Passamos a honrar nossos compromissos em dia, paramos de pagar juros, quitamos o cartão de crédito que tanto nos dava dor de cabeça. Solange, tem algum sonho assim que você almejava muito e não conseguia, mas hoje foi realizado? A gente queria muito assim viajar, né, conhecer o Brasil. E hoje eu posso dizer que Deus nos deu, né, essa bênção de conhecer o Brasil, né, de viajar pelos estados, conhecer as praias, né, conhecer o sul ali que a gente sempre teve vontade de conhecer. Então Deus nos deu essa oportunidade. Então, hoje eu posso dizer que hoje nós recebemos de Deus aquilo que nós almejávamos, né? Porque nós buscamos ao Senhor hoje e a nossa vida é totalmente diferente da vida que nós tínhamos antes. Hoje, o nosso maior patrimônio, né, é o Espírito Santo, né? Porque Ele tem nos dado a certeza de que esses problemas não é nada diante da grandeza do nosso Deus. E aquilo, nós queremos o abençoador, nós queremos ter uma comunhão com Ele, porque é Ele que dá essa qualidade de vida, né, na vida de qualquer um daquele que buscá-lo de todo o coração, de toda a sinceridade, né, porque Ele busca a sinceridade do ser humano, né. Então, assim, não há nada nesse mundo que supere o prazer, a felicidade de ter o Espírito Santo dentro da gente, porque hoje Ele nos deu condições de ajudar outras pessoas, né? Hoje a gente estende a mão para ajudar os necessitados. Hoje a gente leva a palavra de Deus aos sofridos, aos necessitados. Hoje nós fazemos parte do grupo da saúde aqui da nossa igreja e Deus só tem abençoado muito, muito, muita gente mesmo. E com Ele nós estamos até o fim. Tá vendo? Casal hoje tem uma nova história, uma nova vida. As muralhas, ou seja, as barreiras que estavam entre eles e as conquistas caíram por terra. Quando nós citamos muralhas, são as barreiras que se levantam para que você não atinja os seus ideais, não realize os seus sonhos. Muitas pessoas, quem sabe é o seu caso, têm esbarrado no quase. Quase comprou, quase vendeu, quase deu certo, é quase. Quase o dinheiro da justiça saiu, quase conseguiu aquele contrato. Chega de quase. Nós temos certeza que se você, a partir de hoje, começar a corrente da prosperidade com Deus, e o dia propício é hoje, 6 de outubro, realmente esses quases cairão por terra, essas muralhas vão cair por terra e você vai avançar. Talvez você seja essa pessoa que trabalha, se esforça e faz de tudo, mas encontrou uma barreira que parece intransponível. Há muralhas que são feitas de pedra e há outras que ninguém vê.
mas são ainda mais difíceis de derrubar. Dívidas que se acumulam, portas que não se abrem, projetos que não saem do lugar. Foi assim com Jericó. Uma muralha que parecia impossível de vencer. Mas, pela fé e com perseverança, ao toque das trombetas, ela veio ao chão. Segunda-feira, 6 de outubro, o primeiro clamor pela queda das muralhas financeiras. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Está escrito em Números 10, 9, e quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Você que acompanha o nosso programa entenda, quando na época bíblica a trombeta soava, então era o toque da guerra e da vitória. Quando o povo se voltava para Deus, Deus se voltava para o povo e eles venciam os seus inimigos. Deus se lembrava deles e dava vitória sobre os inimigos. É claro que hoje os inimigos não são pessoas, são os problemas. O inimigo que se levantou contra você é a dívida, é o desemprego, a falta de vendas, sabe? As coisas que estão trancando os seus caminhos econômicos. Nós vamos então hoje levantar um grande clamor para a queda das muralhas, ao toque das trombetas. Dado o momento da reunião, onde nós fomos clamar a Deus, nós vamos então soar as trombetas e você vai falar com Deus. E Deus vai se manifestar na sua vida. Você tem aqui imagens desta última segunda-feira passada, onde tivemos a grande entrada da Arca da Aliança em todos os horários e representando aí a presença de Deus. Tivemos centenas de pessoas durante todo o dia e você então que esteve com a gente na última segunda-feira. Esse momento foi muito especial, o momento que levantamos o clamor, as pessoas invocaram a Deus, realizamos a bênção das famílias. Então esteja de volta hoje para o primeiro clamor para a queda das muralhas com o toque das trombetas. Você é o nosso convidado e com certeza tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Momento ali muito especial e você então que não pôde estar nessa última segunda-feira, esteja com a gente hoje. Horários: 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e horário principal às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A arca estará hoje no altar, já está no altar hoje e você então é o nosso convidado todo especial. Você não vai pagar nada por isso, entrada, estacionamento e palestra gratuitos. Você então vai estar aqui neste local sagrado e com certeza Deus vai dar vitória para você, tá certo? Para mais endereços, universal.org/localizar, esse é o site de localização. E na última segunda conversei com a Esther, que venceu muralhas. Acompanhe. O nome da senhora? Esther. Dona Esther, qual muralha que havia na sua vida financeira? Que muralha que caiu? Então, quando eu cheguei, eu estava com a vida totalmente destruída, desempregada, recebendo cesta básica. Cheguei ao ponto de receber realmente cesta básica, luz cortada, água cortada, completamente desorientada. Uma vida de humilhação. Uma vida de humilhação. De escassez. Isso, pastor. Então, daí recebi o convite, né? Cheguei até essa reunião e aqui eu fui recebendo orientação. A partir do momento que eu fizesse um pacto com Deus, que eu tinha que entender que tinha que fazer um pacto com Deus, que tudo ia mudar. E assim eu fiz uma aliança com Deus, fiz um pacto com Deus e eu pedi para Deus, porque assim, eu saí de uma profissão que eu era bancária. Então, eu só sabia fazer isso, era caixa de banco, sabia mexer com o dinheiro dos outros, né, no banco. Aí eu segui para a área da beleza, que era uma área que eu gostava muito, né, que eu já fazia em mim, né?
e fiz um curso. E hoje, graças a Deus, a muralha caiu, a minha vida foi mudando paulatinamente, né, passo a passo. Hoje eu tenho meu salão de beleza, eu sou bem próspera, graças a Deus, e a muralha caiu. Hoje tenho uma vida bem abençoada. E através desse trabalho, né, desse próprio negócio, Deus acrescentou o que na vida financeira? Ai, pastor, hoje eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro, né? 0, graças a Deus, consegui. E tudo. Deus tem honrado. Deus tem honrado em tudo. E espiritualmente, como está? Graças a Deus, eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente, que foi o primeiro passo. Prosperidade completa, então. Completa. Foi que eu entendi que a partir do momento que eu recebesse o Espírito Santo, que o resto, tudo ele ia acrescentar. E foi isso que aconteceu. Né? Busquei primeiro a Deus e depois acrescentou. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Que mudança, hein? Olha só como era a vida da Dona Esther, como que está agora. Você também pode vencer todas as muralhas. Hoje, então, um dia muito, muito importante. Você tem um trimestre pela frente e esse clamor fará toda a diferença na sua vida. Conversei também nessa última segunda-feira com a Júlia. Acompanhe. Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia, como é que era a sua vida? Como é que está agora? O que o pacto tem a ver com isso e as muralhas que caíram? Bom, eu faço pacto há 7 anos. E quando eu comecei, eu estava desempregada, morando com a minha mãe. Havia saído de uma empresa que eu trabalhava. E o pastor me fez um convite. Falou, por que você não vem na segunda-feira? Você já vem nas outras reuniões? Dá essa chance para Deus. E o que aconteceu, pastor? Eu já frequentava a igreja, inclusive tinha um momento da minha vida, me afastei. E quando eu retornei, eu fiz um pacto com Deus de tudo o que saísse do altar eu iria cumprir. Então, eu passei a pegar os propósitos e cumprir. Esse foi o primeiro acordo que eu fiz com Deus. Eu me tornei dizimista, me tornei ofertante, mas passei a honrar a minha palavra, porque eu entendi que Deus ia honrar a palavra dele, mas eu estava errando com ele. E o que aconteceu, pastor? Paulatinamente, a minha vida ela foi sendo transformada. Então, durante esses 7 anos, do momento em que eu comecei até agora, eu fui parar numa empresa de tecnologia, onde o altar não deve nada para ninguém. Recentemente, eu saí de lá, mas o tempo que eu passei lá, eu conquistei a nossa casa própria, eu e meu esposo. Nós compramos um carro 0. O meu esposo é sócio em 2 empresas, então ele passou a empreender. E há 1 ano atrás, pastor, Deus havia colocado algo no meu coração, ele me deu uma direção e mesmo fazendo pacto, mesmo tendo o Espírito Santo, eu comecei a perguntar para Deus como. E ele tinha me dado a direção, porque eu trabalhava vendendo software para imobiliárias, e ele me deu a direção de eu atuar como corretora. Então, eu saí de um produto de R$400 para um ticket de R$1 milhão. Então, por esse motivo, eu comecei a questionar a minha fé. Como que eu vou fazer, Deus? E aí chegou um momento que eu comecei a mudar a minha oração. Eu falei, meu Senhor, cria situações em que eu consiga, em que aquela situação, eu não me veja mais ali naquela empresa. Então, me mostra se não é mais para eu estar ali. E, de fato, Deus foi criando situações, até que chegou um momento, pastor, que eu tive que colocar o pé, e eu falei, Deus, eu vou colocar o pé, eu só vai colocar o chão. Agiu a fé. Agi a fé. E aí, pastor, a muralha que caiu foi a muralha, inclusive, da falta de coragem, né? A falta de coragem realmente de ousar, né? Então, o que aconteceu? Fazem 4 meses que eu saí dessa empresa e hoje eu recebi um reconhecimento do meu time, que de todos os agenciamentos, nas captações do time, metade são só meus. Olha só. Então, Deus, em 4 meses, que eu estou, inclusive, fazendo curso, né? Aconteceu uma virada completamente. Aconteceu uma virada total e completa. E, pastor, se eu disser para o senhor assim, ó, que acontecem situações de eu estar num lugar, um proprietário de imóvel me procurar, uma pessoa que eu não conheço, de eu achar um contato, de uma pessoa me indicar outra pessoa. E as coisas vão encaixando. As coisas estão naturalmente, pastor. Fluindo, prosperando. Exatamente, exatamente. Espiritualmente, como está? Bem, graças a Deus. Então, vale a pena fazer um pacto com Deus. Com certeza. E agir a fé e não ter medo. A partir do momento que a gente é fiel, que a gente tem a nossa vida pautada na palavra de Deus, não tem por que ter medo, porque Deus vai agir. Ele age porque a pessoa age. Entenda isso. O que a Júlia falou é muito importante. Tem que vencer os receios, as inseguranças. Está aí, então, a grande importância de você ter uma aliança com Deus. Pacto com Deus, esta corrente da prosperidade com Deus, ela é fundamental para isso. Você é uma pessoa lutadora, esforçada, mas você precisa trazer as suas batalhas para o campo espiritual. Bem, conversei também nesta última segunda-feira com a Roberta. Preste atenção como era a vida dela, hein? Uma vida de miséria, de escassez, mas tudo mudou.
O nome? É Roberta. Roberta, como é que era a sua vida antes do pacto? Como é que está agora? Muralhas que caíram. Eu cheguei na igreja com a vida destruída. Trabalhei muito e a minha vida sempre amarrada. Sempre amarrada. Não era falta de trabalhar? Não. De lutar? Não, sempre trabalhar. Aí veio a pandemia e morava de aluguel, não tinha nem móveis dentro de casa, nem comida para os filhos. Pagava aluguel e faltava para comida e assim era a minha vida. Pior momento qual foi? Foi quando chegou a pandemia, o meu salário reduziu, a gente já não tinha alimento direito em casa. E aí daí ela dizer que precisava me demitir. Esse foi o fundo de poço? Aí foi o fundo de poço. Fiquei sozinha, as crianças, o que eu ia fazer? Né? E com aluguel para pagar e tudo mais. Eu fiz o que tinha que fazer no altar e não deu uma semana. Eu comecei com uma cliente e ela foi me indicando. Hoje eu tenho uma empresa de diarista, né? Onde comprei minha casa, comprei carro, tenho uma vida boa, hoje eu consigo dar o melhor para meus filhos. E eu queria contar outro voto que aí a minha vida ficou, estou ganhando aquilo ali, e daí não passava mais daquilo ali. E sem tempo para a obra, eu disse, não, vou para o altar de novo. Fiz um mês agora, me especializei, né, como personal organizer, e eu disse, meu Deus, me dá um projeto que eu quero ter tempo para cuidar das almas, para fazer mais para o Senhor. Pastor, eu fechei essa semana agora, até a gente se emociona, né? Quanto Deus é bom para a gente. E eu fui numa cliente, essa cliente, ela é dona de uma imobiliária, que ela aluga Airbnb, e nem terminei o projeto da casa dela. Fui um dia, ela disse, Roberta, eu vou fechar contigo todas as casas aqui do Campeche, Lagoa, né? E ela tem muito mais. Então, esse ano a gente já não tem mais agenda para o trabalho. Está completa a agenda. Está completa. Quer dizer, Deus tem honrado, né? Firme com Deus no pacto. Firme no pacto. Vida espiritual, como está, Roberta? Abençoado, Espírito Santo. Tem paz. É um bem maior, né? Sem ele a gente não é nada. Quer dizer, do interior, de dentro, a prosperidade começa dentro e se expande para a área profissional. Se expande. Deus tem honrado. Graças a Deus. Firme e forte no pacto. Sim, senhor. Quando você faz a sua parte, a parte de Deus é certa. Daqui a pouquinho, em 7 da manhã, já te espero, de 7 até 8. Teremos também de 10 às 11 a segunda palestra, depois ao meio-dia até 1 da tarde, ou até um pouco antes, termina. De 15 às 16, o quinto horário, viração do dia às 18 até 19, até um pouquinho antes, e 19h30 até por volta de 20h30, 20h35. Quer dizer, reuniões objetivas de fé e de poder aqui na Catedral. Hoje, o primeiro clamor para a queda das muralhas. Tudo que está entre você e as suas conquistas hão de cair por terra, com o toque das trombetas. Mauro Ramos, 1310 no centro, isso acontecerá em todo o estado de Santa Catarina. Vamos agora ao testemunho da Andréia. Nome? Andréia Silvi. Andréia, que muralha caiu através do pacto com Deus? Tudo, né? Eu sempre falo que eu estou com quase 53 anos e 23 anos também eu tenho de vida nesse altar. Eu cheguei nesse altar com 30 anos e com a vida totalmente sem perspectiva de nada. Né? Não sabia, não entendia da palavra, né? E até chegar a esse altar, muito sofrimento. Quais foram os principais? Fundo de poço, por exemplo. Catar papelão na rua. Né? Miséria chegou a esse ponto. Miséria chegou nesse ponto. Quando eu conheci esse altar, até chegar aqui, eu era catadora de papelão no centro de Florianópolis. Humilhação total. Humilhação total, né? Eu amassava o papelão, fazia fardo, jogava nos caminhões 11 e 13 para poder vender e sobreviver. Foi assim que eu conheci Jesus. Como é que está a sua vida hoje? Minha vida é transformada em tudo, né? Primeiramente, o principal de tudo, que é o Espírito Santo, né? Que é o ponto fundamental. Tudo que eu venha fazer, que eu venha decidir, eu coloco Deus a par de tudo, né? É onde que eu conquisto, estabeleço, né? Eu tenho a minha casa, tenho a minha loja, tenho o meu salão, uma estética, tenho kitnets alugada,
Então, Deus tem abençoado em tudo, pastor. Muralhas caíram. Todas. Agora, quem ouve o seu testemunho, obviamente, não foi da noite para o dia, lutas vieram, não é verdade? Não foi no estalar de dedos, muita perseverança, isso aconteceu. Muita, né? 30 anos muitas coisas aconteceram, né? Na vida sentimental também, né? Muitas coisas, mas Deus, eu nunca parei. Eu nunca saí do altar. O Espírito Santo sempre me conduziu em tudo. Ele sempre teve a par da minha vida. Sempre aliança com Deus. Sempre aliança, né? E o congresso, ele está na veia da gente, né? E o Espírito Santo é o combustível que nos traz paz, que nos dá direção. E eu agradeço a Deus primeiramente, e essa casa maravilhosa nesse altar, a Igreja Universal. E o seu ramo de atividade? Na verdade, eu sou esteticista e extensionista de cílios, né? Mas eu tenho loja na confecção feminina, né? E tenho kitnets alugados, tenho a minha casa maravilhosa. Uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente transformada. Vale a pena ter aliança, pacto com Deus. Com certeza. Para não. Não paro. Tá vendo? Hoje a Andréia é uma nova pessoa em todas as áreas, começando do interior, chegando à área profissional. Espero por você daqui a pouco, 7, depois 10, meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários, Mauro Ramos 1310, e isso acontecerá em todas as Universal. Fique agora com a oração com o Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família. Deus abençoe e até lá. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, a tua promessa é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância, meu Pai, se estende em todas as áreas da nossa vida. Na vida econômica, meu Pai, na saúde, na família. Meu Deus, estenda então as tuas mãos para tantas e tantas pessoas que sofrem, que precisam, meu Pai, de forças para viver. Meu Deus, ela é guerreira, ele é guerreiro, mas precisa da tua ajuda. O Senhor vá adiante do teu povo, endireita os caminhos tortuosos, quebra as portas de bronze, a amarração que está na vida desta pessoa e faça prosperar. Eu entrego todos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. Hoje, segunda-feira, é o dia da prosperidade. Você que está desempregado, você que está endividado, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais perto da sua casa e com certeza faça a corrente da prosperidade, que a sua vida vai prosperar. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família a todos os telespectadores.